A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Hebreus, capítulo 8, carta aos Hebreus, capítulo 8, que diz assim, o título: O antigo pacto era um símbolo transitório, Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador do que o melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, é que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus e eles lhes serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e das suas prevaricações. Não me lembrarei mais, dizendo um novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece perto do que está de acabar. Capítulo 9, que tem como título: os sacrifícios dos santuários, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Capítulo 9. Ora, também primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, e em que havia candeeiro e a mesa e os pães da proposição, os que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entraram os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os seus serviços, mas
no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias ablusões e justificações da carne impostas até ao templo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou numa vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros, de bodes e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais do sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa eterna, a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força. Onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos da segunda lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto no meio do livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, como os sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morreram, uma vez vindo depois disso o juízo. Assim também o Cristo, oferecendo-se uma vez
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Capítulo 10 de Hebreus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano para aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos outros e dos bodes tirem pecados, pelo que entrando no mundo, diz, os sacrifícios e oferta não quisestes, mas o corpo lhe preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado, não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os que se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece, cada dia ministrando e oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seu coração e a escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, que isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo coração purificado e má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo
cuidais, vós serás julgado e merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes os céus, uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E assim finalizamos até o capítulo 10. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te revestindo, te erguendo para uma grande obra, em nome de Jesus. Deus é contigo.